Boa tarde, senhoras e senhores. Conforme prometido, eu sou o professor Alex e hoje vou passar para vocês então um pouquinho sobre a revisão aí do primeiro momento ou do primeiro bimestre, ao qual nós estudamos o quê? Estudamos a primeira parte da gestão e a importância de entendermos como a gestão acontece, da onde ela veio, para onde ela vai, o que ela come, como se reproduz. Brincadeira, essa parte não. Mas de modo geral, queria então aproveitar e passar para vocês exatamente esse conceito, uma mini revisão em formato de áudio, para que vocês possam estudar então até o dia da prova. De antemão, aviso para vocês então que eu vou estar repassando os pontos principais que nós trabalhamos em sala. Aproveitando então a propaganda, se você quiser então ter um pouco mais de informação, todos os dias eu estou postando, colocando alguma coisa relacionada ao assunto. Se quiser me seguir lá no Instagram também, @prof.alexsantos, você terá mais informações também ou algumas dicas sobre a questão de gestão, sobre alguns critérios que diz respeito ao marketing também, que é o assunto que nós estudaremos na sequência então da nossa disciplina. E claro, empreendedorismo também a gente acaba entrando nesse assunto. Mas chega então de merchan, chega de propaganda e vamos então à nossa revisão. Perfeito. Quando nós começamos a estudar a administração, é claro que comenta-se, fala-se muito sobre a questão filosófica da introdução da administração, mas nesse sentido, nesse momento, não é importante para nós. É importante saber que houve e que ainda existe muita influência da filosofia, porém, nesse momento, mais importante para nós é saber quando começou essa administração e qual era a primeira visão então que se existia em relação a isso. E claro, não tem como falar sobre início da administração, não tem como falar em administração de modo geral sem falarmos de Frederick Taylor, mais conhecido como Taylor. Então Taylor foi o primeiro que, diante de uma revolução gigantesca, de um crescimento muito grande relacionado ao sentido de industrialização, ele falou, cara, isso está muito bagunçado. Isso está muito bagunçado mesmo. Eu preciso organizar, preciso que exista uma visão sistêmica. Então Taylor, né, vai lá e começa a estudar dentro da organização, começa a estudar dentro do processo e da linha de montagem como funcionava e começou a ver alguns erros, algumas falhas e criou então de uma forma sistêmica e de uma forma mais científica a primeira forma de organização racional do trabalho. Porque até então era bagunçado, não existia ordem para começar, para terminar, e o Taylor então é o primeiro a trabalhar com essa ideia de ORT, né? Organização Racional de Trabalho. E claro também que quando você começa a falar sobre administração, o mesmo Taylor vai falar assim, poxa, mas os seres humanos são problemáticos, os seres humanos não gostam muito de trabalhar, né? E dá para notar que esses seres humanos só vêm trabalhar por um motivo, eles são vagabundos, no bom sentido da palavra, se é que existe um bom sentido, eles são preguiçosos e só trabalham unicamente, exclusivamente pela grana. Se eles não precisassem disso, eles com toda certeza não trabalhariam, né? Não trabalhariam dessa forma também. É claro que quando o Ford pega a ideia do Taylor, pega o contexto de linha de montagem, implanta dentro da sua linha, né, criando aí o Fordismo, criando tudo aquilo que nós conhecemos, um grande homem, uma grande mente, e ele começa a trabalhar baseado nesse perfil. O Ford, então, ele investe, paga muito bem os seus funcionários para que exista uma produção muito boa. Não muito tempo depois, inclusive, eles chegam, historicamente falando, eles chegam sim a encontrar, existe então um senhor que vem com um sentido. Então, a primeira administração ao qual foi criada por Taylor, essa administração foi chamada de a teoria da administração científica. O Henri Fayol traz outro contexto, ou seja, o Fayol, né? Vamos chamar ele dessa forma que é mais fácil, com essa intimidade. O Fayol trouxe outra realidade. Ele trouxe então a teoria clássica. Dentro da teoria clássica, Fayol falou assim: não adianta somente a gente estudar o contexto da linha de montagem. É preciso estudar toda a organização. Então, o Fayol fala assim, olha gente, é o seguinte, para que uma organização funcione, é necessário que as pessoas
ou que os empresários, que os proprietários utilizem de uma abordagem ao qual contemplem a área contábil, as áreas técnicas, o setor comercial, o setor financeiro, a área de segurança, que hoje damos o nome de recursos humanos, e claro também, né, por último e não menos importante, a área administrativa. Fruto dessa área administrativa surgiu então o contexto e a necessidade de um administrador. E segundo o mesmo Fayol, ele disse assim: se faz necessário que todo administrador saiba prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Ou ele sabe fazer isso, ou a empresa terá vários problemas aí no decorrer da sua existência. Então, ele fala exatamente desse contexto, fala exatamente dessas necessidades ao qual um administrador precisava ter. E aí você vai falar: poxa, Alex, mas quando que o administrador para de ter isso? E eu te respondo: nunca. Ele precisa constantemente estar olhando, estar prevendo, estar organizando, comandando. De fato, é algo que é diário, é como tomar banho. É preciso fazer todos os dias, né? Embora não sejam todo mundo que tomem banho, né? Mas, enfim, não vamos tocar nesse assunto nesse momento. Mas, seguindo adiante, então, dentro do mesmo processo de Fayol, onde o Fayol tem uma visão tanto quanto distinta do Taylor, o Fayol começa a olhar e dizer assim: poxa, eu acho que para a coisa funcionar, já que a gente vai olhar no contexto geral da organização, se faz necessário sim que exista uma unidade de comando. É importante que a gente saiba a quem responder. Sabe quando você fala, ou quando você era jovem, ou de repente você ainda é jovem, né? Parafraseando o Chaves, se você é jovem ainda, você vai chegar para tua mãe e dizer: mãe, posso sair? Tua mãe vai dizer: pede pro teu pai. Aí você fala: pai, posso sair? Aí tua mãe fala: pede pra tua mãe. Você fala: poxa vida, gente, quem é que manda? Quem é que manda nessa casa? Eu preciso saber disso, né? Eu preciso me organizar em relação a esse processo para poder saber para quem eu peço, para quem eu vou fazer a petição, para quem que eu vou encaminhar meu protocolo. Eu preciso disso, né? Então ele diz: ó, unidade de comando é muito importante, muito mesmo. Por quê? Porque a partir daí você consegue ter uma centralização de autoridade, você consegue ter uma cadeia escalar, desculpa. Aquela cadeia escalar ao qual a gente viu a interferência ou a referência do próprio sentido militar da Igreja Católica. Então, o Fayol, pautado nessas organizações já existentes, e claro, de sucesso dado ao tempo que existe, ele pensa aí nesse formato, então, de organização, né, dentro desse processo. O tempo passa e as pessoas se dão conta de que tanto Fayol quanto Taylor, o próprio Ford, falam dos seres humanos como seres estranhos, seres mecânicos, seres aos quais não são seres pensantes. E surge então a grande, a maravilhosa teoria das relações humanas. A teoria das relações humanas é desenvolvida por um senhor chamado Elton Mayo. E o Elton Mayo, então, junto com a colaboração, sempre lembrando que sempre existiu pessoas por trás, não dá para criar uma teoria dessa sozinho, ele começa a trabalhar dentro da organização, é uma reação pertinente às outras, né? Então, aquele videozinho do Chaplin criticando, onde as pessoas eram tratadas como mecanicistas, isso é uma crítica aonde o fruto dela é a própria teoria das relações humanas. A teoria das relações humanas, lá gerida pelo Elton Mayo, ele vai trazer alguns critérios e vai dizer assim: poxa vida, gente, é importante que a gente humanize, é importante que a gente trate pessoas como pessoas. É importante que a gente entenda que vamos esquecer de lado os conceitos que são muito rígidos, aquela questão da teoria clássica, da teoria científica, vamos esquecer isso e vamos tratar a gente como gente. E claro também que ele desenvolve trabalhando exatamente junto e em conjunto com a psicologia, bem como a própria sociologia. Mas não foi assim, né, da noite para o dia, para existir a teoria das relações humanas. Foram feitos estudos. E nesses estudos, então, deu-se conta de que era necessário uma análise, era necessário entender e fazer algumas aplicações científicas. E um dos primeiros testes é o teste ao qual se coloca algumas pessoas numa sala com iluminação maior e a outra com iluminação menor. E tenta-se entender, tenta-se distinguir qual é que produz mais. E aí há um problema, porque no final das contas, ou no final do experimento, notou-se que
notou-se que não há como provar a existência da relação se o lugar mais iluminado ou menos iluminado é motivo de produtividade. Então existe aí um conflito muito grande nesse primeiro teste a ser feito. Não satisfeito com isso, é feito um segundo teste. E esse teste é legal, porque eles se separam 6 meninas, sendo 5 delas montadoras e uma que abastece. Ele separa essas meninas então, e no sentido de entender se porventura as pessoas trabalhando distante das outras elas teriam um comportamento diferente. Tendo aí uma ideia de ciência social, né, de um contexto social de modo geral, para que a gente consiga entender melhor como funciona tudo isso, né? Qual é o funcionamento e como as pessoas reagiriam diante dessa situação. E é legal, por quê? Porque eles notaram que as meninas, num ambiente separado, elas trabalharam num ambiente mais amistoso, não tinha pressão, podia conversar, era uma coisa que não era trabalhado como uma prisão, né? Não era aquilo que era um prisioneiro. E também elas falavam que adoravam se trabalhar juntos com uma supervisão mais branda, uma coisa mais tranquila. E vale salientar que nesse momento, até porque Fayol trata dessa forma, nesse momento existia a função RH que era de segurança, era o capataz, era a pessoa que ficava em cima, né? Era o chefe, era a pessoa que ali estava cobrando então as outras pessoas ou as pessoas que estavam lá trabalhando de modo geral. E o Elton Maia falou assim, poxa, precisamos de mais testes, mais testes, mais testes, vamos fazer mais testes. E ele foi lá e fez o programa de entrevistas. No programa de entrevistas, a intenção era ouvir uma vez por ano a galera e saber, cara, como é que tá o perfil do trabalho. E aí foi um problemaço, porque era só meia hora de pergunta, né? Só meia hora de entrevista. E eles descobriram que, além de muito curtas, as entrevistas não davam uma abertura para que os operários falassem tudo que eles tinham para falar, porque meia hora, imagine só meia hora, não dá para fazer nada, não dá para fazer nada mesmo. Aliás, dá para fazer 10 nesse miojo, né? De 3 minutos em 3 minutos a gente consegue, mas mais que isso não consegue. Então era importante entender esses fatores, esses critérios aí, e ter um pouco mais de tempo para com seus funcionários. O programa de entrevista também concluiu que existiam aí grupos distintos dentro da organização, sendo que um dos grupos era chamado de grupo formal, que era a empresa enquanto contratante com seus funcionários, e os grupos informais, né? Então os grupos informais eram aqueles que se formavam sozinhos. Eles chegavam e falavam, poxa, é legal, vamos se juntar, enfim, né? Acabava que existia então os grupos informais ali no meio de toda essa situação, de todo esse sentido. E também, quando a gente fala, né, desse sentido de relações humanas, de fato a ideia é você olhar melhor para as pessoas. De fato é interessante que você comece a focar em outros fatores de necessidades dos seres humanos. Então, claro que uma delas e uma dessas necessidades são as necessidades psicológicas, inclusive por coincidência ou não, nesse momento se discute muito a saúde mental das pessoas dentro das organizações. Então é um momento crucial e importante que se nasce lá, mas se tem problema como hoje, né? No entanto, que temos aí campanhas como o Setembro Amarelo, cujo objetivo é combater o excesso de doenças mensais, tais como depressão, que levam até aí um último estágio, até um sentido de suicídio ou coisa do gênero. Isso é muito forte dentro das organizações, então a gente vê isso. E é importante focar tanto na psicologia quanto na fisiologia, né? Nos fatores fisiológicos, as necessidades básicas aí das pessoas de modo geral. É claro também que não só, né, de coisas lindas, a vida é uma caixinha de surpresa, mas não é lá a coisa mais fácil do mundo. Então, a teoria das relações humanas, embora bonita, ela tinha alguns problemas. Que, por exemplo, como ela fez uma posição muito cerrada à teoria clássica, ela perde um pouco a consistência, pois quando a gente critica algo, acaba sendo, então, um pouco difícil demais. E claro também que existe outra questão da romantização, as conclusões são parciais, há um fator aí
ao qual se deve olhar os funcionários, que talvez foi criticado aí por algumas pessoas. E, claro, passando aí então adiante, logo após a teoria das relações humanas e dentro desse contexto histórico que se costura diante do contexto, diante da situação e do momento que se vive, nasce então a administração comportamental pautada no behaviorismo, em primeiro momento por Ivan Pavlov, lá no seu teste junto com o cachorro que salivava quando tinha a junção de comida com som, no momento era só som e comida, era uma loucura, e ele conseguiu então distinguir no primeiro momento que as pessoas podiam aprender e podiam desaprender. Então, se você está apaixonado, fica tranquilo. Se a morena ou o moreno não te dá atenção, você pode aprender a amar e pode desaprender a amar tranquilaço, segundo Ivan Pavlov. O que você precisa são de motivos para esquecê-lo, para esquecê-la. Ou seja, sendo assim, outra pessoa começa a trabalhar, o Kurt Lewin, ou melhor, Kurt fica mais legal, o Kurt vai falar o seguinte, que uma organização ela só vai chegar ao sucesso se ela conseguir ter controle sobre grupos formais e grupos informais também, olha que legal. E também mesmo o Kurt vai dizer o seguinte, olha só, é importante que toda pessoa passe por fase de infância, adolescência e maturidade também, é importante esse processo. E também toda pessoa tomava suas decisões pautadas na sua vida pessoal ou no seu estado social. Ambos os critérios são importantes aí na decisão até hoje, né? No processo de tomada de decisão. E aí, existe um sociólogo, antropólogo, né? O nosso amigo Abraham Maslow, ao qual ele faz pesquisas e diz o seguinte, é importante que nós saibamos que existem níveis dentro de uma pirâmide ao qual se baseia a nossa motivação, né? Então, cada momento que nós estamos, ele é uma motivação. Então, começamos lá pela base da pirâmide sendo a fisiológica, que é as necessidades básicas, a gente passa por uma necessidade de segurança, a gente vai por uma necessidade social, de estima, até que a gente chega na autorrealização, que é o momento ao qual você já está mais tranquila. Mas seguindo adiante no comportamental, se diz respeito ou se diz muito em relação à motivação que se fala até hoje também, né? E as motivações são pautadas em conceitos antigos, diga-se de passagem. Então, quando a gente pega, por exemplo, e fala um pouco de teorias diferentes, a gente podia falar da teoria do impulso. A teoria do impulso ela é uma teoria simples de se entender, porque é a teoria da pessoa que tem a carência, né, pelo que compra. Por exemplo, lançaram essa semana iPhone 11, embora nunca tenha existido o iPhone 9, já pularam para o 10 e do 10 para o 11 e lançaram o 11 nos Estados Unidos. E as pessoas que são pessoas focadas em status e o desejo, chamadas de experimentadoras, elas querem então ter o produto primeiro que todo mundo. Então é normal que ela queira e tenha um amor, um desejo que motiva ela a ter esse iPhone 11. E uma vez que ela o tenha, é bem provável que esse amor se vá. Então essa carência passou. Assim como se dá também aos meninos que praticam e jogam o bom e velho futebol, né? Existe o PES, um jogo de futebol que foi lançado agora, bem como o FIFA também será lançado respectivamente, e é o desejo de consumo de todos os homens que praticam e jogam esse tipo de jogo. E uma vez ele comprando esse jogo, o amor, o desejo, a motivação de o tê-lo vai-se embora de modo geral, o que é chamado a teoria de impulso. Não muito distante daí existe a teoria instintiva. A teoria instintiva ela já trabalha com outro fator, né? Com fatores básicos da sobrevivência dos seres humanos. Então, é por instinto. Eu fiz porque, poxa, eu queria fazer, eu desejava, eu tinha essa força, mas da onde vem? É instinto. É algo que é teu, é algo muito focado, inclusive, a própria sobrevivência também. E claro também que, por último, não menos importante, existem as teorias ou a teoria hedonista. A teoria hedonista é simples, a teoria hedonista é tranquila, diga-se de passagem, se nós a praticássemos essa motivação sofreríamos menos, porque ela tem como principal objetivo
evitar o sofrimento e a dor e enaltecer o prazer. Então, viver dessa forma é evitar a dor e buscar o prazer. Como diria Freud, buscamos a infelicidade a vida toda, quando nós a encontramos, nós ainda reclamamos, né? Por que que existe? Por que que eu estou sofrendo? O que que aconteceu? Né? O que que vai acontecer com isso? Então, de modo geral, desejo a todos, então, uma boa semana de prova. E se você então estudou e se dedicar, meus parabéns, meus desejos aí de boas provas, mas caso você não tenha se dedicado, então, uma boa e velha canção aí que vai servir para você até como um repertório aí para essas 2 próximas semanas.